Olá, bem-vinda ao 29 Tru. Eu sou Catarina Dias e eu vou conduzir você nessa jornada de autoconhecimento, inspirada pela verdade e pelo ciclo da lua. Aqui, cada fase foi pensada para que lá no final você consiga sair independente, com novas filosofias de vidas, novos pensamentos, novas reflexões sobre você, sobre seus relacionamentos, suas memórias, seus traumas e tudo mais o que for revelado para você. Hoje vamos falar sobre a visão. E a pergunta é: eu quero ver a verdade? Uma das coisas mais desafiadoras é se colocar na posição passiva de observadora em relação ao universo, a vida ou o mundo astral. E a gente tentar compreender essa engenharia cósmica, os planos do universo que a vida programou para a nossa vida. E aí a gente expandir a nossa visão através da observação e ver e entender como aquilo pode nos ensinar a enxergar mais, ver além, de ter a verdade através da observação de tudo que aconteceu, dos eventos, da situação, das pessoas, a partir de uma outra visão. Aqui a gente está falando sobre um convite que a parte da visão, o chakra frontal e o mundo astral que ele faz é para que a gente comece a usar a nossa capacidade de observação para a gente aprender a encarar a vida como se fosse um filme. Eu já falei para vocês do frames, eu já falei dos atores, eu já falei sobre o enredo do filme, mas quando a gente está aqui do lado de fora assistindo um filme, a gente não tem noção de quem escreveu, de quais foram os conceitos, né, que aquele diretor, que o roteirista, que são ali os mestres planetários, né, que escrevem a história do filme, dos atores que estão ali interpretando os papéis, quais são o significado mais profundo deles dentro da trama, né? E no momento então que a gente entra no roteiro, que a gente entende a cabeça daquele diretor, né, da história dele, de quais foram os filmes que eles se inspiraram para construir aquela cena, aquele momento especial dentro do filme, né? Isso vai começando a trazer a clareza a partir então dessa observação. Eu vou até trazer aqui uma conexão. O diretor do filme Elementos da Disney, ele começou a explicar, né, a conexão dos elementos, dos ambientes, das pessoas ao redor, da água, do fogo. Ele era asiático, tinha vindo, não lembro se era do Japão, da China, não lembro exatamente o país, e ele foi para Nova York. E ele era como se fosse um ETzinho ali morando dentro de um bairro mais pobre, e ele então tinha que estudar numa escola e as pessoas então, né, ele sofria bullying e tal, e ele se sentia, né, um peixinho fora da água. E aí ele faz ali a menina do fogo, que o pai tem uma lojinha e o pai queria que ela assumisse a loja e ela não queria, e enfim, ela tinha outra habilidade que era ser artista, que é a mesma dele, né? Ele é artista, ele é roteirista, ele desenha e tal, ele é design, então ele tinha outras aspirações, ele tinha uma outra ideia para a vida dele, né? E o pai queria que ele assumisse as lojinhas que ele trabalhou a vida inteira para ter. E então o irmão dele acabou assumindo a loja e tal, mas ele se relacionou e ele casou com uma pessoa que não era asiática. Então, o quanto essa pessoa, que tem o menino do filme, que ele é o elemento água, que um tem uma cultura e outro tem outra. Então, como que a família dele foi complexo, né, para a família aceitar, né, essa mulher que seria representada pelo água. E até para eles se misturarem, né? Até para eles se conectarem, enfim. Então, quanto tudo isso traz o preconceito que estava ali, né, arregado e misturado nas comunidades e tal. A gente pode fazer esse paralelo com casamentos interraciais. Inclusive, tem um episódio do casamento às cegas, e ela é negra,
e o cara é branco. E aí ela precisa apresentar esse cara pro pai, e eles são a família, né, do movimento negro, então eles não concordam com o casamento interracial. Ela também sempre questionou a palmitagem, né, que é o negro casar com pessoas brancas e fazer essa clarear, né, os seus descendentes e tal. Então tem todo o movimento de não casamento interracial nos Estados Unidos, né, por causa da segregação, por causa de toda a construção ali social que eles tiveram, né, então de opressão e tal. E não é muito bem visto, né, esse tipo de relacionamento interracial. Então foi toda uma questão ali da família, até eles aceitarem, aí eles casarem. Então ela ficou cheia de culpa, até contar para as amigas, toda uma pressão, sabe? Então, você viu todo o contexto que eu trouxe em relação a uma cena, um framezinho? A gente poderia ver que ela olhar pro cara, tipo, na primeira cena ali, né? Ela ficou meio desconfortável quando ela descobriu que ele era branco. A gente pode falar, nossa, que mulher preconceituosa, meu Deus do céu, caramba. E ele não tinha nenhum preconceito, porque ele gostava de mulheres negras, ele já tinha namorado outras mulheres negras. Mas quando a gente não entende, então, esse contexto social, a gente não entende, então, essa história e todo esse passado para trás, né? Por exemplo, com o diretor lá do filme Elementos, que o pai ficou chateado porque ele era o filho que ele queria que assumisse as lojinhas e ele não quis assumir. Então eles vieram muito pobre, eles não tinham nada. E aí de repente o filho que, né, ele pagou uma boa faculdade, que ele deu estudo, que ele deu tudo, ele renega então o negócio da família e aí eles brigam, né? Então aquilo machucou o pai, então é como se ele estivesse renegando a ele mesmo. E tem uma cena lá do Elementos que é bem interessante, porque o pai teve que sair da família lá da cidade, né, dele, asiático, deixar a família para trás, abandonar, né, as origens dele para poder dar um futuro melhor para o filho dele. Então, entende? Tudo carrega uma carga. Então, quando eu falo assim que a gente precisa começar a olhar a nossa história a partir de uma ótica, como se fosse um filme, como se a gente estivesse no cinema, como um espectador, né, analisando racionalmente cada etapa, cada evento, ruim ou bom, sem se envolver emocionalmente com os atores. Então, quando a gente tá ali vendo um filme de suspense, né, que tem aquela construção de linha do tempo, que você tem que entender, bom, isso começou aqui, aquilo terminou ali, nossa, então o que motivou ele matar os filhos? Meu Deus, mas foi porque o contexto de uma vida passada que o próprio filho tinha matado ele, então a única coisa que aconteceu foi uma devolução, mas, né, então, quanto isso realmente vai arrumar, né, a história deles como família e tal. Entende? Então, a gente está ali analisando racionalmente. Então, a observação e a visão que a gente precisa ter é uma visão distante do problema, distante dos altares ali que a gente falou, dos templos e tudo. Ter uma visão, o terceiro olho, né, que ele tenta olhar, compartimentar uma coisa que aparece na nossa frente e que eu sempre falo uma frase assim, que a gente precisa aprender que nem tudo que reluz é ouro. E a gente precisa olhar mais profundamente algo que aparece na nossa vida, que aparece naquele limiar do mundo real, do mundo físico. Nossa, aquele cara me machucou, aquele amigo do trabalho, ele é irritante, ele me humilhou uma vez e, enfim, aí a gente vai olhar que esse cara, essa pessoa tá vivendo uma separação em casa porque a mulher traiu ele, porque ele foi abusado com 7 anos de idade, então esse cara desenvolveu um problema de relacionamento, então ele guarda uma mágoa muito grande, ele nunca falou isso pra ninguém, então os casamentos dele, que é o quarto, o quinto casamento, não deu certo, então ele se sente infeliz por ele nunca ter conseguido ter um relacionamento mais profundo, né, mais íntimo, e, enfim, ele nunca encontra o vazio que ele tem dentro dele, ele se sente infeliz porque ele queria ser artista, ele queria ser advogado e ele tá ali na parte financeira de uma empresa. Entende a profundidade que a gente tem que olhar quando alguém aparece na nossa história e fazer essa abertura, né, da visão e ver realmente a verdade, que na verdade você não tinha nada a ver com aquilo, né?
Ele só estava descarregando, de certa forma, uma situação e você guarda a mágoa, você guardou o rancor sobre aquela pessoa que, na verdade, o cara simplesmente é um coitado também que está sofrendo. Então, são dois coitados degladiando entre os coitados. Então, eu fui fazer uma reflexão, por exemplo, sobre meu pai, né? Quando eu era criança, meu pai bebia muito, tinha muitas crises aqui em casa e tal. Então, quando a gente vai então se aprofundar na história, a gente vai ver que o cara trabalhava, o cara estava em depressão, o cara tinha todos uns problemas ali emocionais. Aí depois eu comecei a entender a infância dele, né? Quem foi o pai dele, quem foi o meu avô, o meu bisavô e como foi esse crescimento deles. Ele era o irmão mais velho, então ele teve que trabalhar mais cedo, então tinha mais responsabilidade, então apanhava, era humilhado. E aí meu avô também, que era bem criativo, criava as coisas, mas é isso, não era valorizado. Ele também se sentia ali, né, perdido na vida profissionalmente, porque não se adequava a nenhum trabalho, e aí ia para bebida, então descarregava, né, na bebida. E aí quando a gente começa a olhar num contexto maior ainda, que a gente entende a escravidão, o que foi isso, as fazendas, o álcool era uma forma de entorpecimento que as pessoas tinham para, né, abafar aquele momento de humilhação, de sofrimento que ela tinha durante o dia, do abandono lá do tataravô que veio da África e largou a mulher, o filho, a família lá. Então, quanto isso machuca ele, aí passa para o filho, né? Então, quando a gente para e a gente analisa de uma forma mais ampla, que a gente expande a dor que a gente vive dentro do nosso próprio cosmos, do nosso cosmos. O que é o nosso cosmos? A nossa vida, a nossa cama, o nosso quarto, nossas relações. A gente começa a olhar para o mundo, para a sociedade, a gente entende então os dilemas sociais, a gente começa a entender as camadas que são construídas, emocionais, de cada um. Quando eu olho cada partezinha da construção da história mesmo, da política, da economia, e o quanto tudo isso foi afetando cada pessoa. Quando eu vou olhando, né, cada parte da minha família, meu bisavô, meu tataravô, minha tataravó, e aí você vai entendendo quem criou, quem não criou, como que eles cresceram, né, quais foram a educação, o comportamento dos pais. Bom, então se eu tô aqui é um reflexo de toda uma construção social, enfim, que ao meu redor me trouxe até onde eu estou hoje. Então, entende? Quando a gente expande a visão e a gente olha além do que é o mundo físico e real, do que realmente está acontecendo na cena, a gente consegue entender coisas muito maiores. Então, o poder da visão e o poder de ver a verdade é essa capacidade de olhar muito além do que ali na nossa cara parece ouro. Porra, mas ele me bateu. Tá, mas o que aconteceu em tudo? Aí a gente pode olhar pelo lado do astral, do mundo astral, né? Que eu falei sobre esses atores, eles representarem papéis dentro da nossa história para ajudar naquele contrato de vida. Ah, mas aí a gente pode olhar que no nosso mapa a Lua estava em cima do Saturno, tentando fazer com que a gente lembrasse de um acordo que a gente fez lá com 15 anos, entende? Então, são muitas construções e dentro de uma análise de um trauma, de um problema, de uma situação, a gente tem que entender, então, todas essas camadas e identificar quais delas realmente fazem sentido. E quando que a gente entende que essa nossa visão, ela está desequilibrada, que ela está com problema, está defeituosa? É a mesma coisa que uma pessoa com óculos. Quando ela não consegue enxergar, né, sem aquele óculos, ela vê tudo embaçado, ela vê turvo, ela vê a situação a partir do que os olhos dela estão mostrando. Eu tenho um outro exemplo que é o pai da Branca de Neve. Eu não lembro exatamente o filme, mas é um dos mais antigos dela,
quando a bruxa, ela quebra um espelho e ela põe no olho do pai da Branca de Neve. E aí esse pai da Branca de Neve começa a ver a rainha como a melhor mulher do mundo, como a melhor pessoa do mundo, e ele faz sempre amém para tudo que ela fala. Aí a Branca de Neve vai lá, vira gata borralheira, né? Vai limpar as coisas, enfim, ela sofre. E o pai dela não vê toda a situação, porque é a madrasta má com a filha boa e até chegar ao ponto do pai, então, viajar, a madrasta quer matar a Branca de Neve, aí o caçador vai atrás, aí ela encontra os 7 anões também com todas as questões deles, né, por serem anões, na época que passa o filme da Branca de Neve, ou quando escreveram a história, eles eram uma aberração, né, então eles crescem já excluídos, fazendo uns subtrabalhos na mina, então ela vai para aquela realidade, e aí o pai, então, quando sai o vidro do olho dele, né, ele começa a ver a realidade. Quando ele olha e ele vê que a madrasta não é tão boa assim, daí ele vai terminar, só que aí já é tarde demais, a filha já sofreu, ele acha que a filha morreu, então fica todo aquela trama maluca, né? E a Branca de Neve podia ficar revoltada com toda a situação, podia odiar a vida, odiar as pessoas, né? Mas aí ela escolhe ser boa, né? Escolhe ter uma vida melhor, não odiar a madrasta, né? Então, se a gente olhar, e aí eu sempre faço um paralelo aqui, né? Sobre ponto de vista, né? Porque tudo depende do ponto de vista. Quando a gente olha para esse filme, por exemplo, né, você vai ficar com ódio da madrasta, mas aí você entende que a madrasta tá numa crise de meia-idade e tem sempre a nova que vai substituir. Assim já aconteceu com várias cantoras. Sempre vem uma cantora mais jovem, uma Britney, uma Beyoncé, né, uma Shakira, enfim, uma cantora jovem que vai substituir aquela que já tá old, que tá ultrapassada, que tá velha, né? E é tudo isso, né? Sempre assim. Então, às vezes a madrasta não entendeu, poderia ter visto a Branca de Neve, né, como uma filha que ela não teve. Não, mas ela prefere achar que a Branca de Neve tá tentando acabar com o reinado, com a beleza dela. Então ela não compreendeu o tempo, né? A hereditariedade, a gente vai morrendo, a gente vai, né? As peles vão caindo. Ela não aceitava o tempo, né? Então, entende? Tudo é a forma como a gente vai olhar para aquilo. A gente tem, por exemplo, a Cinderela também, a Chapeuzinho. Então, todas essas histórias eu sempre comento, né? Por isso que eu falo que quando a gente vai escrever nossa história, a gente escreve o MHE, que é Minha História Encantada. Porque dentro dessa história depende do ponto de vista. Mas aconteceu isso comigo. E a gente fica dentro daquela visão cega, daquela visão turva, de continuar olhando para aquele templo, para aquele altar, na visão negativa, desequilibrada. Mas quando então eu começo a olhar nessa dimensão maior, quando eu mudo o meu ponto de vista, quando eu mudo a minha perspectiva e eu olho a maçã não do lado que está envenenado, mas do outro lado que está bom, e aí eu começo a ver de forma diferente a mesma situação. E aí eu vejo, e aí uma coisa que a gente precisa trazer, tá? É a questão do distanciamento, né? Quando eu falo para você, olha o filme de forma de longe, que você vai entender melhor, quando a gente fala assim, aquilo aconteceu comigo e hoje eu entendo, né? Quando a gente sempre fala essa frase, hoje eu entendo, é porque o tempo passou, a gente burilou aquilo dentro do coração, né? A gente trabalhou aquilo e com distanciamento eu consigo, então, compreender a situação. Mas mesmo quando eu falo ali no vídeo como nascem os problemas, ele tem essa mesma ideia de olhar um problema desde o nascimento, como ele cresceu, o acontecimento e a consequência daquilo e como que eu reiniciei todo esse ciclo novamente. Porém, lá no final eu falo sobre quanto tempo eu vou demorar para que isso aconteça. Às vezes, por exemplo, o pai da Branca de Neve demorou, 20 anos, 30 anos, até ele entender que a madrasta não era essa boa pessoa que ela pintava. Às vezes a gente vai conseguir isso em um dia, em uma semana, em horas, em meses, em anos, em séculos.
Por que a gente então reencarna várias vezes e a gente é obrigado a encarar as mesmas situações e a gente sempre cai nas mesmas situações com as mesmas pessoas e muitas vezes a gente vem em relações kármicas, né? Que a gente volta com o mesmo pai, com a mesma mãe, talvez em posições diferentes, com, né, a mãe se torna irmã, que se torna filha, às vezes o pai é o marido, às vezes o pai não vai ser o irmão, enfim. E essas relações, então, elas se cruzam novamente. Então, basicamente, eu entendo que se a gente não demora, né? Se a gente não entende, se a gente não para observar aquilo, se a gente não fala assim, tá, tenta me explicar, deixa eu tentar enxergar, se a gente não põe disponível a nossa visão para o universo, para que ele mostre a verdade para nós, que às vezes não é a verdade que a gente quer ver, que é a verdade, né, que a gente quer esconder, que às vezes é um pensamento, né, por exemplo, eu não deveria ter feito isso. Né? Eu me arrependo dessa ação que eu fiz, dessa atitude de ter casado com essa pessoa, eu me arrependo disso. Então, às vezes a gente não assume, mesmo algo que a gente viu, às vezes a gente ainda não aceitou. Entende? É meio complexo, mas só você fazendo essa reflexão mais profunda para você compreender. Então, a observação, que é um dos pilares importantes para a gente passar, a observação, a reflexão e a percepção das situações da nossa vida, elas são pilares importantes porque isso vai mostrar e convidar a gente, né, para questionar as ilusões que muitas vezes a gente cria nas nossas vidas. O que é real? O que é verdade? O que realmente queremos ver? Né? O que afasta a gente de adotar uma perspectiva diferente? A perspectiva que nem sempre aquele filme a gente olha pelo lado da dor nossa, né, que aconteceu, mas sim pelo quadro geral. Então, essa clareza que a gente vai ter a partir dessa reflexão, dessa observação, dessa compreensão, a gente vai ter uma clareza que pode levar para mudanças, a gente abandonar traumas, problemas, situações. A minha mãe conta muito, né, numa parte do depoimento dela, a Sandra, que ela fala sobre depois você vê que você é tonta, que você é trouxa, que você achava aquilo dentro do seu coração, que a pessoa fez aquilo para te machucar, que, né, que o irmão naquele dia falou uma coisa para mim, que, né, mas era a autoproteção, né, do meu pai, a autoproteção da minha família, por causa do medo que ele tinha que as outras pessoas da família dele sofrer, a mãe dele sofreu, ele não queria que eu sofresse também. Então, uma das reflexões que ela teve foi em relação a isso. Então, dentro do próprio meditação dela. Então, essa libertação de um trauma que ela nem lembrava, abre a mente dela, abre já espaço para ela recuperar uma parte que estava lá sofrendo, chorando, dentro de um frame, né? Aqui eu quero trazer, eu não sei já se eu falei sobre isso, mas se a gente está dentro de um filme, a gente tem que entender que a nossa história, ela é como se fosse, então, esse vídeo do YouTube. Então, temos os frames onde aquela criança, falei sim, do mundo... quando eu falei sobre o mentalismo e a ilha da segurança. E aí a gente está lá dentro daquele frame, a gente está presa dentro daquele frame. Então, quando a gente expande a nossa capacidade de ver além do problema, ver além da situação, a gente consegue se transportar, entre aspas, para aquela pessoa que está ali sofrendo naquele momento traumático, naquela situação da perda, do sofrimento, né, da humilhação, enfim. E a gente consegue falar com ele e falar assim, tá tudo bem, isso que aconteceu foi por causa disso, que começou no dia tal, que terminou no dia tal, e você foi uma influência que talvez hoje a gente não tivesse a autoestima que a gente tem hoje, que hoje a gente não teria feito aquele projeto que a gente fez hoje, entende? Então a gente vai lá e a gente conversa com aquela pessoa, que às vezes aquela amargura, aquela dor, aquela mágoa, aquele rancor, ele pode se transformar em questões físicas, como uma dor, como uma doença ou qualquer outro problema, né? Quando a gente está falando aqui sobre chakra frontal, a gente está falando também, né, visão, a gente está falando dos olhos, a gente pode desenvolver então uma catarata, a gente pode desenvolver uma cegueira, a gente pode desenvolver uma baixa visão porque a gente não quer ver realmente a vida como ela é.
né? Que a gente não quer encarar os fatos em como eles foram criados e como eles foram construídos. E a gente quer sempre ficar contando uma historinha, quer ver a parte boa do filme, né? Ou a parte que nos cabe, boa, que é bom pra gente, não é bom pros outros, né? Quando eu olho pro meu lado, eu olho pro meu umbigo, eu quero puxar a sardinha pro meu lado. Então, quando a gente olha esses framezinhos, quando a gente junta todas essas informações, quando a gente aprende a observar além do básico, do óbvio que a gente está vendo na nossa frente, isso ajuda com que a gente tenha clareza muito mais ampla. Eu quero trazer para vocês o ponto de vista que eu tive em relação à morte do meu pai. Bom, a gente estava ali, né? Foi um dia que ele ligou, estava meio ruim. Eu falei, pai, você precisa ir no médico. Mas ele estava com meu irmão, e eles já tinham tido um relacionamento abalado, problemático, né? E aí, meu pai estava reconstruindo a relação, então ele tinha viajado com meu outro irmão, então eles tinham ido na casa dele, então essa relação estava sendo reconstruída, e meu irmão foi então visitar ele. E aí, nesse período, ele ficou doente, né? E ele estava tossindo e tal. E aí, no dia ele foi internado, meu irmão foi embora, aí meu irmão saiu de casa, e ele acabou indo pro hospital. Bom, chegou no hospital, a gente foi então ver ele, meu irmão mandou mensagem, falou, não, vamos lá. E eu, antes de sair, recebi uma mensagem assim, coloca uma roupinha preta que talvez, né, você vai ter que usar. Então, ali, tipo, eu olhei assim, falei, quem que tá falando comigo, né? Coisas doidas da vida. E aí, beleza, aí coloquei a roupinha preta, tá, vamos. Eu falei, não, isso é besteira, ignorei. Loucura da cabeça. Beleza, aí chegamos lá, conversamos, né? E meu pai tava sempre falando assim, ai, Nena, o pai tá com medo, o pai tá com medo, o pai tá com medo. Eu falei, não, pai, relaxa, vai dar tudo certo. Ele, mas e se acontecer alguma coisa comigo? Eu falei, pai, bom, a vida, né, é normal, você sabe, né? A gente pode viver, a gente pode morrer, enfim. E aí, tá. Então, ele tava até aparentemente bem, mas ele foi pro hospital. E aí, 7 horas da manhã, a Beth me ligou, a mulher dele, né? E aí eu falando pra ela, vem pra casa, vem tomar um banho, vem comer alguma coisa, depois você volta, ele tá bem. E tá, beleza. Aí ela veio pra casa, meu tio foi buscar ela. E quando ela chegou em casa, tá, tomou banho, se arrumou, tava meio tonta. Eu percebi que ela tava meio, sabe, desnorteada. Tá, aí fomos pro hospital. Bom, lá no hospital chegamos, eu cheguei na recepção, falei o nome do meu pai, a gente tinha levado cobertas e tudo, né? Aí a moça falou assim, só um minutinho que eu vou chamar uma outra mulher. Falei, estranho. Muito estranho. Achei estranha a situação, de verdade. Aí tá. Aí eu peguei, olhei, aí de repente passa um padre e umas 4, 5 irmãs. Do nada saiu assim de dentro. Falei, ixi, que estranho, que padre e irmã. E eles foram lá pro fim do corredor, né? Como se eles estivessem saindo do hospital mesmo. Tá. Aí, ok. Aí a gente ficou meio assim. Aí veio essa mulher, assistente social. Falei, o que a assistente social vai falar? Cadê o médico, né? Então, aí a assistente social começou, explicou que quando a Beth tinha saído, deu acho que umas 2, 3 horas, eu tinha falado com ele, né? Ele começou a entrar em sofrimento, começou a ter parada cardíaca, vários problemas, e aí ele então acabou falecendo, porque, enfim, teve uma pneumonia, o pulmão não aguentou, o coração, ele é uma pessoa obesa, né? Enfim, aí juntou tudo isso e ele acabou morrendo. E a partir dali começa então a reflexão. Então, a Beth começou a chorar, o meu irmão começou a chorar, e aí ele foi, né, ligou para a mulher dele, e aí começou os trabalhos, ligou pro meu tio. Então, ninguém ouviu mais o que a assistente social queria falar, né? Eu tive que ficar ali, eu engoli, sabe quando dá uma coisa assim, fala, opa, morreu, como assim? E aí ali eu comecei então a observar tudo, e ela começou a falar, eu falei, ok, eu preciso ser racional, porque a outra já foi, o meu irmão também já foi, e eu preciso entender o que eu preciso fazer para enterrar ele. Tá, e aí, tá. Aí eu fui observando e conversando com ela, e falando, e ela foi dando as informações, ok. Então a gente foi, até tinha que ligar pro seguro, tinha alguns passos, né? Enquanto eu tava ali sentada, né, meu irmão foi para casa, foi buscar minha cunhada, que a gente tinha que, enfim, fazer outras coisas. Eu comecei, então,
a observar. Aí eu vi que os padres que passaram foram para fazer esse primeiro acolhimento após a notícia da morte. E geralmente eles vão acolher a pessoa que mais se desestabiliza emocionalmente. E aí eles acolheram então a mulher dele. E aí fizeram conversar com ela, né? Tentaram explicar o que aconteceu, blá. E aquele momento eu falei para ela se apegar a Deus, né? Se você acredita em Deus, então ali ela estava, né, com a Bíblia, aí lemos a Bíblia, e ela queria de toda forma, né, se jogar. Eu fiquei com medo dela querer se jogar na rua, e enfim, é um lugar bem ruinzinho, eu acho, para dar notícia de alguém morreu, outra corre pro meio da rua, ainda se meio atropelada, ainda morre também. Mas aí eu fui ouvindo, né, ao longo do dia, a gente vai ouvindo a fala das pessoas, né? Ah, ele falou comigo, ele falou que estava bem. Aí ela começou a contar e foi por isso então que ele tentou fazer um seguro, porque aí minha cunhada começou a perguntar, né? Que ela entende disso, que ele já tinha feito um seguro antes, esse seguro. Só que ele fez com carência e não valeu, né? Enfim. Mas ele queria deixar ela bem. Ela ficou falando em casa, que ele ficava falando que queria ser enterrado lá no cemitério de Artur Nogueira, que ele queria, né? Então foi dando as pistas meses antes. E aí eu lembrei de um dia que ele estava sentado no churrasco do aniversário dele de 60 anos, que ele falou que ele queria paz, que ele queria sossego. E aí ele foi até foi para a cidade natal dele, né, ali que ele se considerava natal, e foi buscar uma casa, mas a casa que ele vivia não era uma casa muito tranquila, e aí eu comecei a lembrar que ele saiu dessa casa e foi para uma outra, não fazia nem uma semana que ele estava nessa casa, e aí ele, Nena, vem conhecer, pra você conhecer a nova casa do pai, aqui é muito sossegado, então ele tinha meio que alcançado o objetivo dele, tá? Porque eu sentei na casa, né, uma casa super silenciosa, gente, eu desliguei assim, né, a televisão, e de repente eu não ouvia grilo, não ouvia sapo, não ouvia nada, um gato miando, nada. Era o puro silêncio. E ele ficou alguns dias nessa casa. Não foram muitos dias. Então, aí eu comecei a ver, então, toda essa construção, né? Então, ele conseguiu a casa, ele falou onde ele queria ser enterrado, fez o seguro, mas não deu certo. Ele foi, então, se organizando para a morte. Aparentemente, eu percebi dessa forma. Cada um percebe da sua própria forma. Ele não sofreu, não foi uma morte feia. Meu pai nunca tinha ficado doente, assim, de ir para um hospital. Então, isso assustou ele. Então, o filho dele, que ele teve um relacionamento conturbado, então eles estavam ali depois de anos que eles não se falavam, de anos de problemas que eles passaram, não sei o quê. E ali ele conheceu a neta, então ele estava feliz, aí tinha a minha irmã que tinha, né, aparecido, enfim. Então toda aquela construção, aparentemente ele estava resolvendo os problemas, né? Só com o meu irmão, o outro irmão que não deu certo, mas ele tentou resolver o máximo de problema que ele pôde, que ele acabou construindo ao longo da vida. Minha relação com ele também não era muito boa no início, né? Ali na adolescência, mas ao longo da vida a gente foi se desenvolvendo, foi entendendo, foi tentando ajudar ele, a gente foi conversando e a gente conversava de novela, ele adorava uma novela, então a gente ia lá, conversava de novela, batia papo, então a gente tinha um ponto em comum, né? Ele tinha a empresa dele, então eu tentava ajudar ele com isso, mas a gente então observa essas nuances, esse ponto de vista. Então, para mim, a morte dele foi muito mais tranquila do que para outras pessoas que não entenderam, né, todo esse processo de desencarne que naturalmente ele foi fazendo. Então, quando você pega uma situação dessa, que é uma situação trágica, né, você perder alguém, mas que você observa cada coisa que aconteceu. Na minha avó foi a mesma coisa, que no Natal ela falou, ai, bombeirinho me leva, bombeirinho me leva. É só uma frase que fica assim, né, no Natal, ela falando, né, aí na frente a menina tinha perdido a perna, aí veio o bombeiro e tal. E ela ficou falando, repetindo isso várias vezes. Aí deu 2 meses, a mulher não foi embora. Foi, aconteceu
fevereiro, acho que foi fevereiro ou março, uma coisa assim, que ela morreu. Que foi um mês que ela voltou pra ficar em casa. E aí um dia eu fui dar um banho nela e minha avó era muito vaidosa. E naquele dia ela se despiu, assim, né? Tipo, ela tirou todos os anéis, tirou a peruca, tirou o seio, que ela tinha um seio amputado, então ela usava uma prótese. Então tudo aquilo que construiu que era a minha avó pra mim, ela se despiu. E naquele momento eu fui, ajudei ela a tomar banho, a gente, né, ajudei a secar e tudo, mas foi o único momento que eu vi ela de verdade, né, como ela realmente era, vamos dizer assim. Eu sabia de tudo isso, mas eu nunca tinha visto ela se despir do que ela acreditava que era parte dela, né, da personalidade dela. E ela era muito, tinha muita vaidade, então imagina, você está sem nada, né, limpa. Então, acho que no processo de morte, no processo antes de um problema, de uma situação, sempre tem uma construção, sempre tem essas nuances que às vezes, se a gente não está consciente, se a gente não está atenta, a gente não consegue pegar isso e construir algo que depois vai dar paz no nosso coração. Entende? Então, a visão que eu convido aqui que você tenha, que você amplie a sua visão, é para você começar a perceber essas pequenas nuances, essas coisas que aparentemente é besta, que a gente vai falar, não foi nada, não, a gente nem liga, não, depois, se a gente não tiver consciente isso, essa parte, essa cena não entrar dentro da nossa memória, a gente não vai construir essa narrativa que eu acabei de contar para você, que foi a narrativa que eu consegui construir. Então, quando a gente desenvolve a nossa capacidade de ver além do básico, do que está ali acontecendo, a gente consegue lidar melhor e compreender melhor cada fase, cada problema. Eu posso trazer uma outra questão para você, uma questão pessoal, né? Eu não tenho como trazer essa reflexão de outras pessoas, tá? Eu não posso trazer os exemplos agora que eu trago dos famosos, porque eu não tô na cabeça deles, eu não tô no coração deles, eu não tô na situação ali presente para poder explicar. Então, eu vou usar os meus exemplos. Bom, teve um dia, né, um mês, que foi o mês de março, foi muito conturbado. E ali naquele período, eu tinha me comprometido, minha tia começou o 29 Tru, foi acho que a fase 3 do 29 Tru, e ali eu, né, tava sempre falando pra ela, nega, arruma aqui, faz ali, né, as coisas na sua casa, não sei o quê. E eu nunca vi essa motivação. E de repente, ao longo do 29 Tru, acho que no 7º, 8º dia, ela acordou desesperada, falou, não, preciso arrumar minha casa. Eu falei, nossa, nega, tá bom, fica tranquilo, eu te ajudo, né? Ela, não, vamos ali no Barbareca, né, na loja, vamos comprar as coisas, as tintas, e a gente foi lá e comprou, não tinha muito dinheiro, o que a gente conseguiu comprar, a gente trouxe, e começamos então a reforma. Então, naquele período, paralelo àquilo, eu estava indo no Brás, conheci algumas pessoas, alguns empreendedores ali, estava conversando, tentando entender as dores deles, né, entender os problemas deles. E mais paralelo a isso, tinha mais um cliente que eu estava atendendo para implantar a Shopee e fazer vários trabalhos. Então eu estava cheia de trabalho, muito esforço físico, muita energia gasta. E aí a gente foi viajar no feriado de abril e ali no Guarujá eu comecei a ficar com febre, estava com dor, né? E aquilo foi um período bem complexo. Então todos os dias que a gente ficou na viagem eu não consegui aproveitar direito porque eu fiquei doente. Perdi o RG, aí não conseguia entrar no ônibus, tive que implorar pro homem, não sabia a senha, comecei a ficar nervosa, eu tava doente, tava passando mal, enfim, tava com dor. Tomei banho sentado no chuveiro de tão ruim que eu tava. E aí fui, né, pro hospital quando eu cheguei, fui pra AMA, enfim, aí constataram lá, fiquei a noite toda, era 5 horas da manhã quando eu saí do hospital. Bom, mas lá, quando eu entrei na tomografia, né, que foi um dos exames que eles pediram, eu estava com medo de estar com apêndice, alguma coisa assim. Eu comecei a refletir sobre esses dias, né, sobre essas semanas que tinham sido tão intensas e o que estava acontecendo, né, porque do nada assim, né.
E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha feito um acordo comigo mesma, né? Falando sobre o slow business, né? Que é a gente ter um negócio que ele funciona de uma forma que não é desse jeito intenso o tempo todo, que não exige de você dessa forma, que você tem calma para fazer o processo, que você faz as coisas devagar, mas com um objetivo, não, né, de uma forma desgarrada do jeito que eu estava fazendo. E não entregando toda a minha energia, toda a minha força. E eu quebrei um acordo que eu tinha feito comigo antes, né, de ter então esse trabalho, que eu tivesse tempo de qualidade, bem-estar. Foi por isso que eu decidi então empreender. E aí eu entendi ali naquele processo que eu tinha quebrado esses acordos e por isso que então fui colocada, ou me colocaram, sei lá, num estado de reflexivo para eu entender, ó, calma, do jeito que você tá indo, não vai muito longe, né, minha linda? Presta atenção, né? Desse jeito não vai sobrar nada. Então, às vezes a gente pode olhar pela dor, né? Então, ai, não, que merda, tô doente com tudo isso, perdi a viagem, não sei o quê. E não ficar tão presa nessa visão, cega nessa raiva, que eu não consigo ver essa nuance, essa outra nuance. Então, isso é visão, isso é olhar além do óbvio. Isso é você desenvolver a sua capacidade de olhar tudo ao seu redor, de estar atenta, de estar ciente do que está acontecendo. E de estar ciente da hora que você erra e da hora que você faz coisa certa, da hora que as pessoas fazem as coisas para você. Então, pratique essa observação consciente do mundo, das pessoas, da vida, de você mesma, para que você tenha então essas bases de dados para depois você conseguir analisar. Por isso que muitas vezes eu tiro fotos, eu filmo, porque a minha memória não é muito boa. Então, eu vou armazenando esses arquivos para quando eu preciso fazer uma investigação, tá? Ok, dia 15 eu tive um problema, ok, vamos olhar dia 15 do ano passado, o que aconteceu? Tá, dia 15 do ano passado aconteceu isso, isso e isso, então tem uma conexão. Então logo eu entendo, bom, então tem um padrão. O que eu preciso aprender com esse padrão? Preciso mudar o quê? Espero que eu tenha conseguido te trazer algumas ideias, algumas reflexões aqui para que você possa levar e aplicar na sua vida, dentro da sua trajetória e que melhore a sua forma de ver tudo o que acontece à sua volta, tudo o que acontece com você dentro do seu cosmos, dentro do cosmos externos, tá? Então, muito obrigada, que você tenha um muito bom dia e até amanhã.